Muito bem, bom dia a todos. Estamos ao vivo aqui numa live não planejada, mas que Jesus tocou o meu coração para eu poder fazer aqui no meu Instagram. Não tenho pretensão de ter milhões de pessoas assistindo esse vídeo ao vivo, essa live, mas se eu atingir uma pessoa, já vai ter valido a pena. Se eu conseguir me comunicar com uma pessoa sequer, com certeza já terá valido todo o esforço. Amém? E o reino de Deus ele é muito dinâmico, pessoal. O reino de Deus ele é muito vivo, né? E como eu falei, essa live aqui não estava planejada. Eu não pensei, hoje na terça-feira eu vou acordar pela manhã e fazer uma live. Não, pelo contrário, eu estava aqui em casa, já li um pouco, já meditei um pouco e repentinamente eu decidi fazer essa live. O Espírito Santo me tocou. Essa é a justificativa. E o reino de Deus é assim, ele é vivo, ele é dinâmico, né? E muitas coisas acontecem assim repentinamente. E nós temos que estar preparados para poder ouvir a voz de Deus e colocar em prática o que Ele nos pede. Nós precisamos ter essa sensibilidade no espírito. E hoje em dia, né, a gente perdeu um pouco dessa sensibilidade. Hoje em dia, por causa da correria, né, trabalho, faculdade, família, tal, compromissos aqui, compromissos ali, acaba que a gente perdeu um pouco da sensibilidade do espírito. Tem uma história que é assim, de uma mulher, né, que estava no salão de beleza e ela estava usando aqueles secadores de cabelo grande, sabe? Eu nem sei se tem mais isso hoje. Aqueles secadores de cabelo gigantes. E fazia um barulhão, né? Quem já usou aí sabe, né? Eu nunca tive essa oportunidade, mas quem já usou vai saber ratificar isso. Aqueles secadores de cabelo grandes, barulhentos, e tava ali aquele barulho, tal. E aí o telefone dela tocou. O telefone dessa pessoa tocou, ela atendeu, tal. Alô, quem tá falando? Alô, não tô ouvindo nada, fala mais alto, eu não tô te ouvindo. Então, assim, moral da história. Era a pessoa no telefone que estava falando baixo, ou era o barulho daquele equipamento que estava atrapalhando aquela mulher a ouvir a voz da pessoa, a ouvir a voz, né, na linha, no telefone? É claro que foi o barulho, né, que atrapalhou. Então, muitas vezes nós agimos assim com Deus, não é mesmo? A gente fala, Senhor, o Senhor não está falando comigo, eu não estou ouvindo a sua voz. Bom, nós temos aí alguns motivos aparentes. Primeiro, que é o mais óbvio de todos, será que não é a sua Bíblia que anda muito fechada? E por isso você acha que Deus está em silêncio? Porque às vezes a gente é muito místico, né, no sentido ruim do termo. Né? A gente quer que Deus fale conosco, mas simplesmente a gente não lê a Bíblia. Aí não dá. Né? A Bíblia é o meio objetivo de Deus falar com a gente. É óbvio, galera, que Deus ele fala conosco de diversas maneiras. A própria palavra diz que Deus fala conosco através da criação, né? Através das coisas criadas. Deus fala conosco através de uma pessoa, por exemplo. Né? Quantas vezes, eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive a experiência de ter palavras de revelação, né? Ou as palavras de conhecimento. Uma pessoa chegou em mim e ela falou algo cirúrgico para a minha vida. Então Deus usa sim pessoas para falar conosco. Deus usa filmes para falar conosco. Quantas vezes você já assistiu a um filme e você não parou e pensou, poxa, aí tem algum ensinamento, né, bíblico. Eu estou sentindo Deus falar comigo através dessa história. Então, gente, não limitemos o agir de Deus. Não vamos colocar Deus numa caixinha
né, e falar, não, Deus só age assim. Não, a gente não tem esse poder, né? Porém, a forma objetiva, o meio objetivo que Deus vai falar conosco é através da sua palavra, né? Ele deixou a sua palavra, né, justamente para isso, para nós podermos consultá-la a todo tempo, quando quisermos, né? Quando, digo assim, temos essa liberdade de abrir a Bíblia em qualquer hora do dia e ouvir a voz de Deus. E a palavra, ela foi escrita literalmente a preço de sangue, né? Houve esforço para deixar esse livro para nós, né? Houveram contendas, né? Lembremos aí de Lutero. Lutero teve que colocar a cara à tapa para falar que a Bíblia era suficiente, que as escrituras eram inspiradas por Deus. Não só Lutero, né? Ele e outros reformadores. Então a Bíblia foi escrita a preço de sangue, para que eu e você pudéssemos tê-la em mãos hoje, com a liberdade de lermos essa escritura divinamente inspirada e ouvir a voz de Deus. Amém? Antes de prosseguir, eu gostaria de orar com vocês de antemão para que o seu dia seja abençoado, né? Para que o nosso dia seja abençoado nessa terça-feira que se inicia. Senhor, obrigado pelo ar que nós respiramos essa manhã. Obrigado, Jesus, pela vida de cada um que ouvirá essa mensagem. Como eu disse aqui, eu não tenho pretensão que milhões de pessoas assistam a essa live, mas se apenas uma pessoa assistir e for impactada pelo seu Espírito Santo, já terá valido a pena, Senhor Jesus. Eu quero consagrar essa nossa terça-feira ao Senhor, que tudo que nós fizermos nesse dia de hoje, que está apenas começando, seja para glorificar o seu nome, testemunhar da nossa fé e testificar de ti, Jesus, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória. O Senhor é digno da nossa adoração. Nós, homens, não somos dignos de louvores alguns, de tudo que nós temos de bom, Senhor, é proveniente de ti. Tudo que eu tenho de bom é o seu Espírito na minha vida. Então eu peço que cada vez mais o seu Espírito possa me fazer mais parecido com o Senhor Jesus. Eu oro também para que aqueles que assistirão essa live possam reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador. E para aqueles que já conhecem o seu caminho, que eles possam ser fortalecidos pela sua palavra, pela sua graça. É isso que eu te peço, te agradeço no seu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Vamos lá. Olha só, estava pensando aqui, né? Hoje em dia, né, a gente vive numa sociedade de rótulos, não é mesmo? Nós fazemos questão, né, de externar os nossos diplomas, tal, os nossos troféus, nossas conquistas. Não, eu sou isso, eu sou aquilo, tal. Mas a gente esquece, né, de focar no que é principal, no que é importante, né? Na verdade, isso aí é um sintoma, né, da nossa natureza humana. Nós deixamos de lado o que importa e ficamos presos a minúcias que não têm tanta importância assim. É por isso que Jesus disse que os homens, eles queriam coar um mosquito, né? Eles queriam coar um mosquito, porém, em contrapartida, eles engoliam um camelo. Ou seja, em outras palavras, né, Jesus falou, olha, vocês estão aí se preocupando com o que não tem tanta importância assim, e o que importa vocês estão esquecendo ou deixando passar. Nós também fazemos isso hoje, né? Então, assim, cara, se vocês perceberem lá na minha bio do Instagram, só tem escrito lá, discípulo de Jesus Cristo.
eu decidi retirar quaisquer outras nomenclaturas acerca da minha pessoa, porque eu percebi que tudo o que eu sou deriva do fato de eu ser discípulo de Jesus Cristo. Eu amo política, eu adoro política, eu já fui candidato a vereador aqui na minha cidade de Juiz de Fora. Eu sou estudante de filosofia na faculdade, né? Sou professor de escola bíblica na igreja, sou evangelista, enfim, sou criador do personagem super crente, mas eu percebi que tudo que eu sou, né, ou tudo o que eu porventura faça, deriva do fato de que eu sou discípulo de Cristo. É o que Jesus falou, sem mim nada podereis fazer. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Por acaso, você já viu algum ramo, algum galho no chão, assim, né, na calçada? Você já viu algum fruto brotar de um galho na calçada? Um galho assim, jogado na calçada, jogado no meio da rua. Você já viu nascer algum fruto dele? Óbvio que não. Por quê? Porque não tem vida naquele galho. E por que não tem vida naquele galho? Porque aquele galho está separado do tronco, né, da árvore. Porque aquele galho está separado ali da fonte da vida dele. Então é isso que Jesus fala. Eu sou a videira, né? E vocês são os ramos. Nós só conseguimos fazer as coisas se nós estivermos conectados a Jesus. Nós só conseguimos ter vida se nós estivermos conectados à fonte de vida. Na verdade, nós só conseguimos ter vida se nós conhecermos a vida com V maiúsculo. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, como podemos presumir ter vida se nós não conhecemos a vida? É impossível. Aí, alguém pode estar pensando, poxa, mas eu não conheço Jesus, eu só conheço Jesus de ouvir falar e tal, e eu vivo normalmente, eu tenho dinheiro na minha conta bancária, eu tenho um carro na garagem, eu tenho uma família linda, blá 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 blá. Tudo bem, meu amigo e minha amiga, mas se você não conhece a vida com V maiúsculo, se você não entendeu que sem entregar a sua vida, a vida com V maiúsculo, você é um zumbi, você é um morto-vivo. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, você acha que está vivo, mas na verdade você não está. É o que Jesus chamou os religiosos hipócritas de sua época de sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Era um túmulo, né, um sepulcro, um lugar onde tinha ali um cadáver. Só que na parte externa do sepulcro eles colocavam ali um cal, né, para ter uma aparência melhor, ficar mais bonitinho. Porém, dentro do sepulcro havia morte, havia podridão, haviam vermes, né, decorrentes da decomposição daquele cadáver. Então Jesus chamou os religiosos da época dele de sepulcros caiados. Em outras palavras, olha, vocês são muito bonitinhos por fora, né? Vocês têm aparência de bacanas e tal, porém, por dentro vocês estão mortos. Então que esse alerta fique para nós hoje. E eu deixo bem claro que aqui não sou eu falando para vocês. Eu estou falando sobre nós, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Então que todos nós fiquemos alertas, porque a caminhada com Jesus é uma caminhada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma jornada. Como aquela história do peregrino, né, de John Bunyan. É uma jornada, é uma trilha. Então não existe ninguém que hoje possa falar, não, já conheço tudo de Jesus, já conheço tudo da Bíblia. Meu amigo, você pode ter lido a Bíblia 500 vezes. Ainda assim, se você ler ela 501 vezes, vai ter algo novo para você aprender. Deus vai falar algo novo com você, porque é assim que Deus age. Deus age de glória em glória. A glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira casa. George Miller leu a Bíblia cerca de 250 vezes.
Quando você estiver na glória lá com ele, naquele banquete celestial, né, nas bodas do Cordeiro, pergunta lá, ô George, você leu 250 vezes a Bíblia, meu camarada. E você leria de novo ou você já aprendeu tudo que tinha para ser aprendido? Eu tenho certeza que você sabe a resposta. Mas a gente conversou isso tudo aqui, mas na verdade o que o Espírito Santo pediu para eu falar nessa live está lá em Lucas capítulo 12, versículo 20. Lucas capítulo 12, versículo 20. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa ou no celular, eu te oriento a abri-la, né, nesse versículo. Vai ser bacana aí você acompanhar. Lucas 12, 20. Lucas, que foi um discípulo do apóstolo Paulo. Você sabia disso? Lucas não foi testemunha ocular de Cristo. Ele foi um discípulo paulino e depois ele escreveu ali o seu evangelho, né? Com base ali em pesquisas, né? Ele correu atrás aí de informações sobre o ministério, a vida de Jesus, para poder escrever o evangelho que carrega o seu nome. Olha só, cara, olha só o que Jesus fala no versículo 20. Jesus está se dirigindo a um homem, né, a uma pessoa aqui nessa passagem. Tolo, você vai morrer esta noite, e seu celeiro grande e abarrotado. Isso, na verdade, é uma pergunta, né? E o seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche seu celeiro do próprio eu, não de Deus. Então aqui, na verdade, é uma parábola, né? Só que lá no finalzinho dessa parábola, dessa história, né, que a Bíblia, a mensagem aqui coloca o título de A História do Fazendeiro Ganancioso, né, Jesus, Deus, fala para essa pessoa, para esse fazendeiro ganancioso, tolo, ou seja, chama o cara de tolo. Você vai morrer esta noite. E o seu celeiro grande e abarrotado, para quem ficará? É isso que acontece quando você enche o seu celeiro do próprio eu e não de Deus. Nessa tradução aqui, tem essa expressão, você vai morrer esta noite. Em outras traduções, tem o seguinte, esta noite pedirão a sua alma. Tá? Porém, o sentido é o mesmo. Tá? Isso aqui é indiferente, o sentido é o mesmo. O fato qual que é a moral dessa história? Qual que é o cerne dessa passagem? Nós, seres humanos, por algum motivo, nós nos achamos imortais, né? No mau sentido do termo, né? Porque imortais nós somos, né? Seja... aí é um outro tema, né? Mas ou nós viveremos para sempre no céu, ou nós viveremos para sempre no inferno. Então, todos nós somos imortais. Porém, nós nos achamos imortais no mau sentido. Que mau sentido é esse? Nós achamos que esta vida terrena, nós achamos que esta presente realidade é para sempre. Nós achamos que essa vida que nós levamos hoje é uma vida eterna, aqui nessa terra, aqui nessa realidade, aqui nestas circunstâncias. Nós não lembramos da nossa finitude. Nós não lembramos que um dia, que nós não sabemos quando, pode ser hoje, pode ser esta noite, como Deus falou para esse homem, pode ser daqui a alguns anos, pedirão a nossa alma. E como nós lidaremos com isso? Você tem certeza, né, para onde você vai depois que você fechar os olhos aqui nessa realidade? Você está seguro em relação a esse pedido da sua alma? Você tremeria na base se você soubesse que morreria essa noite? Ou você estaria em paz porque você sabe em quem tem crido? Olha, o Evangelho é urgente. Urgente. Eu sei que muitas das vezes nem os religiosos, os próprios cristãos, têm noção dessa urgência, né? Porque quantas vezes nós não vivemos uma mera vida religiosa vazia? Quantas vezes nós
não achamos que ser cristão, ser discípulo de Jesus, é ir na igreja, domingo à noite, é fazer uma brevíssima oração pela manhã, Senhor, abençoa meu dia, amém. Ou pela noite, Senhor, boa noite, obrigado pelo meu dia. Ou é abrir a Bíblia, quando abre, né? E ler ali um salmo bacana, só para você se sentir empoderado e tal. E aí a gente esquece, né? Opa, voltou. E aí a gente acha que ser cristão é essa vida, é esse marasmo, né? E a gente esquece da urgência do evangelho. E aí, pessoal, entra o alerta de Jesus. Essa noite pedirão a sua alma. E aí, qual vai ser a nossa reação? Né? Se pedissem a sua alma hoje, você está tranquilo? Ou seria algo aí a se preocupar? O evangelho é tão urgente que o termo original que Jesus utilizou no momento em que ele enviou os seus discípulos para poder pregar o evangelho, para poder pregar a mensagem do reino, é a palavra grega ekbalo, né? Ou ekbalo, me corrijam aí na pronúncia. Ekbalo, letra E, K, B, A, 2 L's e O. Esse termo também é utilizado na Bíblia quando Jesus expulsa demônios, né? Ou seja, ekbalo significa enviar com violência, né? Porque quando Jesus expulsa um demônio, ele não vai lá, ô demôniozinho, bonitinho, fofinho, por favor, saia dessa pessoa. Claro que não. Jesus envia ele para fora daquela pessoa com violência, com veemência. Jesus expulsa aquele demônio com força. E essa palavra, ekbalo, ou ekbalo, é a mesma que ele utiliza para poder enviar os seus discípulos. Ou seja, Jesus não está pedindo, discípulos meus, discípulos do meu coração, por favor, por favorzinho, vão lá e preguem a mensagem do rei. Não, cara, não. Jesus está enviando com violência. Ei, discípulos, vocês que dizem crer na minha palavra, vocês que afirmam ser miniaturas de mim, porque cristão significa pequeno Cristo, vão, e vão logo, vão com urgência, para ontem, pregar o evangelho, falar do meu reino. Vão logo, depressa. Ou seja, há uma urgência no evangelho. E por que essa urgência? Porque nós não sabemos o nosso último dia nessa terra. Como eu acabei de falar, e se essa noite pedirem a minha alma, a sua alma, você tem certeza para onde vai? Quantas pessoas terão as suas almas solicitadas essa noite? Quantas pessoas vão para o destino eterno delas? E como eu falei, seja para o céu, seja para o inferno, ainda essa noite. E, o que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Nós temos tudo a ver com isso, porque nós somos mendigos que achamos onde tem pão. Então nós temos a obrigação de mostrar para outros mendigos onde nós achamos pão, senão eles vão morrer de fome. Ou seja, o pão da vida, que é o próprio Cristo. Pensa bem, cara. Você, eu, temos uma mensagem de salvação. Você e eu temos uma mensagem de esperança. É sábio, é prudente, é correto, é ético nós não compartilharmos essa mensagem. É correto nós deixarmos outras pessoas perecermos eternamente, enquanto nós temos uma mensagem, olha, há outro caminho, há esperança, há salvação? É óbvio que não é correto. Então nós temos sim responsabilidade quanto a isso. É nossa obrigação compartilhar o caminho que nós achamos.
É nossa obrigação compartilhar o pão, porque nós somos mendigos, nós não somos melhores do que ninguém, nós não somos superiores, não, somos todos mendigos. E nós achamos pão, então nós temos que mostrar para os outros mendigos onde nós achamos pão, senão eles morrerão de fome. Então, que nós possamos ter em mente essa urgência do Evangelho. Que nós possamos fazer a mesma oração que Jonathan Edwards fez. Senhor, grave a eternidade nos meus olhos. E eu finalizo com uma história. Há algum tempo atrás, houve um criminoso, tá? Que ele foi condenado à pena de morte. Isso lá na Inglaterra, tá? Onde tinha aí esse contexto, né, de pena de morte mediante determinados crimes cometidos. E todo criminoso, né, que entrava ali no chamado corredor da morte, rumo ali ao seu fim, né, ele tinha direito a uma última palavra de conforto, né? Então ele podia solicitar ou um padre ou um pastor para ali ter uma palavra religiosa de conforto naqueles minutos finais, né? E aí esse criminoso falou, não, tudo bem, eu quero que um pastor, né, me dê aqui algumas últimas palavras. Pois bem, chamaram um pastor e o pastor começou a ler algum salmo da Bíblia. Só que aquele pastor estava lendo de maneira tão monótona, tão desinteressada, tão sem vida, que aquilo chamou a atenção do criminoso. E aí ele parou, assim, em dado momento, olhou para aquele pastor e falou o seguinte, olha, se eu acreditasse nas palavras que você está lendo e diz acreditar sobre aí o destino da nossa alma, sobre tudo isso que a sua fé fala, que se nós não aceitarmos a Cristo nós vamos perecer para sempre e tal, olha, eu andaria de joelhos por toda a Inglaterra, ainda que a superfície do país inteiro fosse formada por cacos de vidro, e eu ainda acharia que teria valido a pena. Ou seja, meus amigos e minhas amigas, se a mensagem do reino, se nós realmente acreditamos nessa mensagem do reino, nós temos que pensar dessa mesma forma. Olha, eu andaria de joelhos por todo o meu país, por todo o planeta, ainda que eu sangrasse os meus joelhos, só para salvar uma alma, só para falar para uma pessoa que há esperança para ela, que ela tem a oportunidade de um gozo eterno, ao invés de um tormento eterno. E todo esse nosso esforço nós temos que considerar que vale a pena. Vale a pena. Porque, meus amigos, não há segunda chance. E é óbvio que aqui eu estou falando da minha fé, da minha crença. Não há segunda chance, não há outro momento, não há outra oportunidade. Ou é nessa vida que nós reconhecemos a Jesus como único e suficiente Salvador, ou já era. Como naquela história de Noé, né, no dilúvio, Noé avisou, olha, vai cair um dilúvio, né? Olha, Deus avisou, vai ter o dilúvio. E os homens lá da época de Noé riram da cara dele. Pô, Noé tá maluco. Nunca choveu na face da terra e esse cara tá falando que vai cair um dilúvio. Ah, deixa pra lá, vamos seguir a nossa vida aqui. E aí a Bíblia fala, né, que os homens continuaram a casar, a trabalhar, a passear, tal. Até que veio o dilúvio. Noé subiu na arca com a família dele, com os animais. E
a porta da arca se fechou. Quem estava dentro se salvou, quem estava fora já era. E isso eu falo com muito pesar no coração, porque queria eu me multiplicar em 1000, 1 milhão, 100 milhões, 1 bilhão, 1 trilhão e falar para todo mundo sobre isso que nós acabamos de conversar aqui essa manhã. Mas não dá. Porém, isso não me desanima, porque é um trabalho de formiguinha. É cada dia, é com cada pessoa, é em cada diálogo, em cada live, em cada pregação, enfim, em cada boa obra, porque as boas obras não salvam ninguém, mas elas glorificam a Deus e testemunham o nome de Deus, tá? Boa obra não salva ninguém, tá, irmãos? Esse negócio, sou bonzinho, então meu lugar no céu já está garantido. Nananina, não. Ninguém será salvo pelas obras para que ninguém se vanglorie, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, pelo fato de nós depositarmos fé no sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O justo morreu para que os injustos fossem declarados justos, mediante o sacrifício dele, né? Então é esse o apelo que eu faço para você essa manhã. Você que em algum momento eu oro a Deus que você assista essa live, não para eu ter views, não estou nem um pouco preocupado com isso. Minha preocupação é que você assista para poder entender o conteúdo da palavra, para entender que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Sem Ele não há vida desde já, tampouco vida após a morte, tá? Então quero orar pela última vez para nós encerrarmos. Se por acaso você reconhece agora, neste momento, Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você reconhecer Ele agora, amém, cara. Você será adotado como filho ou filha de Deus. Não precisa de você pagar nada a ninguém, não precisa de você fazer tantas obras, não, basta você aceitar. As boas obras são consequência de você ter aceitado Jesus, tá? Você ir a uma igreja, frequentar uma igreja também será uma consequência, você será movido naturalmente a fazer isso, pelo próprio Espírito Santo que passará a habitar em você. Amém? Senhor, se há alguém aqui nesta manhã que reconheceu que sem o Senhor não há vida, nem agora, nem após a morte, eu oro para que o Senhor abrace essa pessoa e que essa pessoa realmente se sinta amada pelo Senhor. Eu oro, Jesus, para que a vida dela nunca mais seja a mesma. E é óbvio que não será, porque quem conhece o Senhor, quem encontra o Senhor, nunca mais é o mesmo, Jesus. Eu oro, Jesus, para que a partir de hoje essa pessoa possa desfrutar dessa alegria da salvação e, como aquela mulher samaritana, que essa pessoa possa também, com essa mesma alegria, sair e compartilhar com todo mundo que ela encontrar, com todo mundo que ela puder,